Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje a gente está indo para o nosso quinto encontro, onde a gente vai estar falando a importância de ser uma testemunha fiel, ou seja, falar de Jesus, falar o que Deus fez em nossas vidas. Então esse estudo vai falar um pouco sobre a importância do evangelizar, do falar e como falar a respeito de Jesus e como a Bíblia fala a importância disso, tá bom? É o nosso quinto encontro, então veja esses textos aí com calma, preste atenção em cada versículo e depois volte a cada um, lendo na sua Bíblia, porque você tem que entender que nós somos chamados a ser um mensageiro, tá bom? Anunciar os atos poderosos de Deus, falar o que Jesus fez em nossa vida, tá bom? Então fique com a gente aí, presta atenção no estudo. O quinto encontro, o nosso encontro hoje, que a gente vai falar agora. Jesus deseja que você seja uma testemunha fiel, alguém que fale do que Jesus fez em sua vida. Não deixe de decorar os textos, tá, irmãos? Grave aí bem, decorar Marcos capítulo 5, versículo 19. Por que decorar? Isso vai te ajudar depois, se tu precisar falar com alguém da tua fé, do que você sabe a respeito do Senhor, tá bom? Então vamos a essa questão agora, tá bom? Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Jesus e os seus discípulos, disse aos seus discípulos: e ser-me-eis testemunhas, em Atos 1:8. Como discípulo, você é chamado para falar do que Cristo fez em sua vida. Assim como no início do cristianismo, muitas pessoas que estão ao seu redor poderão conhecer a Cristo através do seu testemunho. Você pode testemunhar através do seu novo modo de viver e também falando da sua experiência com Cristo. De um modo natural e alegre, procure diariamente falar com alguém a respeito de Cristo. Diga como o encontrou, como ele entrou em sua vida e o salvou. Deus pode usar o seu testemunho para que outros vejam a necessidade de se converter a Cristo. Irmãos, lembrando que a questão do testemunho não é apenas convidar as pessoas para vir a um culto ou ir a uma igreja. É entender a presença de Deus em sua vida. É uma entrega, é um novo jeito de viver, tá bom? Então, quando tu fala do que Jesus fez na tua vida, mais do que frequentar uma igreja, é uma nova forma de viver, de encarar os desafios da vida, tá? Vamos ver algumas questões aqui, tá bom? Vamos lá. Às vezes dá uma travada aqui, isso. Vamos responder esse questionário juntos, tá? Lembrando que a ideia legal é você pegar o material, ir na sua Bíblia e rever todos os textos que a gente está apresentando aqui, tá bom? Vamos lá. O que Jesus quer que cada crente seja, em Atos 1:8? Como a gente já viu, olha só o texto bíblico. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos confins da terra, tá bom? Então essa é a questão. Essa é a segunda pergunta. Em 1 Pedro 3,15, devemos estar sempre pronto a fazer o quê? A responder. Mas olha, irmãos, como falei lá no começo, lá o primeiro versículo de Atos 1:8, o Espírito Santo vai te capacitar, tu vai ser uma testemunha, tu vai falar de Cristo, não só pela força do teu braço, mas pelo que Deus vai fazer através de você. Outro ponto, como está aqui em 1 Pedro 3,15, nós precisamos nos preparar para responder a cada pessoa a respeito da nossa fé. Quer ver? Olha só o que diz o texto bíblico. Tenha no coração de vocês respeito por Cristo e o trate como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Continuando, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que André fez após encontrar com Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Vamos ver aqui. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse: você, Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro,
o que quer dizer pedra. Olha só, irmãos, Pedro foi levado a Jesus, Pedro, que foi um grande apóstolo, foi levado pelo seu irmão. Isso significa que a forma da pregação é nós compartilhar, conversar, levar essa mensagem. Você que tem parente, amigos, fale da tua fé, fale de como Jesus tem mudado a tua vida. Isso ajuda as pessoas a compreender a presença de Deus na terra hoje, tá bom? E continuando. O que Jesus prometeu fazer por aqueles que o seguem em Mateus capítulo 4, versículo 19. Olha só o que ele prometeu a todos os seus seguidores. E Jesus disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. É isso, Jesus nos ajuda a levar as pessoas de volta ao Pai. Lembre assim, irmãos, pense o evangelismo como se, olhando para a humanidade toda como irmãos, só que são pessoas que estão... É como se fosse uma pessoa rica que está morando na rua, um morador de rua, nada contra, mas é só para ilustrar. E ele não sabe que ele tem uma casa, que tem uma família esperando ele, porque ninguém nunca o levou para lá. E aí você vai lá, ó, eu tenho uma casa, tem um lugar para você voltar. E ele volta porque você levou de volta a sua casa. Evangelizar é levar de volta para Deus a humanidade que já pertence ao Senhor e por causa do pecado se afastaram do Senhor e não tem uma relação com Deus. Quando nós evangelizamos, devolvemos à humanidade a alegria de ter uma comunhão com Deus e uma verdadeira comunhão entre nós, tá bom? Vamos continuar. A quem Deus deseja salvar, em 1 Pedro, olha só, capítulo 3, versículo 19. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ele deseja salvar todos, irmãos. Essa é a verdade. Deus que não quer ver a humanidade perdida, mas a maneira das pessoas encontrarem a Deus é vendo Deus. E como é que elas veem Deus? Através da minha vida, através da tua vida, através do nosso jeito de ver, o nosso testemunho de vida. Assim elas podem fazer a escolha. Que aviso, né? A gente vê aqui em Ezequiel capítulo 33, do versículo 7 ao 9. Eu acho esse aviso bem sério e tem que nos levar a uma reflexão. Olha só o que diz Ezequiel. Vamos lá comigo. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, a ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não mudar de pecar, né? Não parar de pecar, ele morrerá pecador, mas você viverá. Ou seja, irmãos, quando a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade. O Senhor nos salvou e a gente tem que falar que existe um novo jeito de viver, existe um Deus que está de braços abertos para nos receber. E se nós não falamos isso e ficamos só para a gente é responsável pelas pessoas que estão se perdendo. Se elas vão seguir ou não, não cabe a gente. O problema é que às vezes a gente quer agradar as pessoas, tem medo do que vão pensar. Irmão, só fale da tua fé, fale do que você crê. Deixe que Deus faz a parte dele. Se as pessoas vão acreditar ou crer ou não, essa é uma questão do Espírito Santo e ela. Agora, a nossa responsabilidade é falar. Não falar nos coloca como responsável. Porque você foi salvo, você encontrou Jesus. Agora, você tem como obrigação falar de Deus também. Está entendendo a importância disso? A partir do momento que tu sabe dessa mensagem, você automaticamente se tornou responsável pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Fale o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sabe? Procure o teu jeito, procure a forma que Deus vai te dar para tu falar. Mas não pode se calar, esse que é o problema. Tá bom? Vamos continuar. 7, né?
O que a Bíblia diz a respeito daquelas pessoas que ganham almas em Provérbios 11:30. Uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros, que aumenta o número de amigos é sábio. Amém? É ser uma pessoa sábia, é ser uma pessoa que mostra realmente que tem a qualidade de um verdadeiro cristão. Tá bom? Que promessas Cristo fez àqueles que são fiéis no testemunho, em falar, de pregar. Olha só em Mateus 28, né? Capítulo 28, versículo 20. É a segunda parte do versículo, mas vamos ler ele todo. Ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. Lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha o que Jesus falou, para que fossem anunciar o Evangelho e que ele estaria junto. Meu irmão, presta atenção, você não está sozinho. Deus está com você. Você, quando anuncia, creia nisso. Deus está junto contigo, te capacitando. Amém? Então pense bem na importância. Mas lembre que essa autoridade é dada pela palavra e o Espírito Santo é que convence as pessoas. Tá bom? No 6º encontro nós já vamos estar preparando, aprendendo mais um pouco. Vamos saber um pouco o que Jesus deseja sobre contribuir, né? Jesus deseja que você contribua. A gente vai falar sobre contribuição, sobre dízimo, oferta, né? Que ser um cristão verdadeiro é o que mantém a obra do Senhor. Amém? Vamos embora. Beleza? Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a tua vida. Semana que vem a gente continua o nosso estudo, a gente vai falar sobre contribuição, sobre dízimo, a importância disso na igreja, como manter a obra do Senhor, a obra missionária, tá? E você vai ver biblicamente a importância disso, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e continue estudando a palavra, aprendendo. E seja uma testemunha fiel, seja um proclamador da palavra de Deus. Anuncie aos 4 cantos da terra o que Deus fez na tua vida. Um abraço e fique com Deus.